Inscreva-se no novo canal da Igreja Aliança do Calvário no YouTube. Ricos conteúdos, aulas de EBD, exposições bíblicas e práticas das confissões históricas batistas, curso de Teologia Confessional Batista Reformado. Igreja Aliança do Calvário, novo canal no YouTube. Inscreva-se. Bom, vamos começar a aula de hoje. Bom dia. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, pedimos que nessa noite a Tua graça, a Tua virtude e a Tua autoridade fale conosco. Que nessa manhã o Senhor abra os nossos ouvidos para compreender a Sua palavra. E que o Senhor nos ajude, Deus, segundo a Sua boa vontade. Por favor, Espírito Santo, guia-nos nesse estudo. À medida que nós lermos cada versículo, à medida que nós prestarmos atenção em cada detalhe, em cada passagem, vai descortinando diante de nós as maravilhas da sua lei. Vai nos ajudando a compreender mais qual é a altura, a profundidade, a largura, a extensão do amor do Senhor Jesus Cristo. Esse amor é tão grande que ele foi registrado em uma carta para nós. Ele está disponível nas Escrituras. Então nós pedimos que o Senhor nos faça entender desse amor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, essa é a nossa aula de número 14. Isso. A aula de número 14 sobre as Sagradas Escrituras. Estamos estudando esse tema, seguindo, a nossa confissão de fé de New Hampshire, essa daqui que nós estamos usando. E hoje nós vamos avançar um pouco mais nesse estudo e vamos ver mais algumas coisas sobre a doutrina da Escritura que são extremamente importantes. É agora que nós vamos entrar naquelas doutrinas da inerrância e infalibilidade das Escrituras. Hoje nós vamos estudar a perfeição das Escrituras. Então eu queria que todos abrissem no capítulo 1 da nossa confissão. Vamos nela primeiro e depois nos versículos que a confissão nos sugere. Então, diz assim a nossa confissão, capítulo 1. Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados. Isso nós já tratamos nas últimas aulas. Agora, nós vamos tratar sobre essa próxima parte. E é um perfeito tesouro de instrução celestial, que tem Deus como seu autor, salvação como seu fim e verdade, sem qualquer mistura de erro, como o seu conteúdo. Então, o que nós vamos ver nessa aula e na próxima é exatamente esse ponto. Nós vamos ver a perfeição das Escrituras e nós vamos ver do que trata as Escrituras. Apesar das Escrituras elas falarem de vários assuntos comuns à nossa vida, ela tem um alvo, ela tem um grande desejo, ela tem um grande propósito nas suas aulas, na sua revelação, que é manifestar quem é Deus e é ensinar como nós podemos ser salvos. Esse é o grande alvo da Escritura. Essa é a grande meta das Escrituras. Por isso que nas Escrituras nós podemos encontrar tudo, todos os assuntos, criação de filhos, tudo isso. Mas desde o início dessa aula é importante eu te dizer que o grande alvo do Senhor nas Escrituras é que os salvos criem bem os seus filhos. É que os salvos, o povo de Deus, possa desfrutar de um bom casamento. É que os salvos possam viver de maneira justa e correta nesse mundo. É que os salvos aprendam a trabalhar de maneira que glorifique a salvação desse Deus. Tudo na Bíblia, gente, é voltado para esse fim. Tudo na Escritura é voltado para esse propósito. Por isso que nós pegarmos apenas algumas partes da Bíblia que nós gostamos, alguns ensinamentos que nós achamos que são interessantes, nunca vai funcionar. Ou nós recebemos a Bíblia toda com a mensagem que a Bíblia traz, que é dar toda a glória a Deus e salvar o homem pecador, ou então nós vamos perder totalmente de foco a Bíblia. Ela vai se transformar para nós meramente num livro moral. E não é esse o interesse do Senhor. Não é esse o interesse de Jesus Cristo. O interesse do Senhor é que todas as coisas que estão contidas nas Escrituras, elas sejam entendidas através desse relacionamento de salvação com Deus. Esse é o nosso ponto.
Então, nós vamos ver hoje que a Bíblia é celestial. O que significa dizer que ela é celestial? Ela é espiritual. Ela não é um produto aqui da terra. Nós não produzimos a Bíblia com a nossa mentalidade ou com algo aqui desse mundo. Ela é pura. Ela não tem erro, não tem falha. Ela é absolutamente verdadeira. Tudo que ela fala é verdade. E, enfim, ela é divina. Como nós vimos nas aulas anteriores, a origem da Bíblia, ela é supra-humana. É além dos homens, é além de nós. Não fomos nós que criamos essa doutrina, essa religião. E existem muitas religiões no mundo, todas as outras que não são o cristianismo, que é criação dos homens. Todas as outras religiões que não o cristianismo bíblico foram criadas pelos homens. Foram criadas de acordo com pensamentos, ideias, vontade dos homens. O cristianismo é diferente, ele é uma revelação dada por Deus, isso a gente viu nas aulas passadas. A Bíblia, ela contém conhecimento que nós não teríamos acesso se Deus não tivesse revelado para nós. E ela nos ensina o caminho da salvação. Por exemplo, conhecimentos que nós nunca teríamos acesso. Como foi criado o mundo? Nós temos muitas teorias. Se você vai para culturas orientais, eles têm uma teoria de como que o mundo foi criado. Se você vem à moderna religião da ciência evolucionista, porque é uma religião, viu gente? Evolucionismo é uma religião, e é mais forte às vezes do que o cristianismo. Ela é poderosíssima, ela quer colocar na nossa mente que tudo que ela ensina é verdade absoluta. Tudo que nós temos no evolucionismo e nas teorias da cosmologia, da astronomia, são teorias, são suposições. O Big Bang, pode ser que aconteceu assim, temos algumas evidências que apontam para isso. E eles apontam como que foi criado o mundo. Se Deus não tivesse falado para nós como o mundo foi criado, nós ficaríamos também como todos os demais, no campo das ideias, no campo das hipóteses. Pode ter sido assim, poderia ser assado. Se Deus não tivesse revelado a nós que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, quem iria criar uma trindade, gente? Que ao mesmo tempo são três pessoas diferentes, que não se misturam, mas são um só Deus verdadeiro. Quem que pode criar um negócio desse? Não há exemplo na natureza sobre a trindade. Então a Bíblia revela conhecimentos para nós que nós nunca saberíamos se ela não tivesse revelado. Nós nunca teríamos conhecido. Por exemplo, a ordem da criação. Como Deus criou todas as coisas. Ele começou criando a luz. E você já viu que coisa interessante? Se você estudar a física hoje, contemporânea, passando lá pela física moderna de Newton, chegando ali no meio do século XX, com a teoria da relatividade de Albert Einstein, qual que é a grande fronteira de estudo do homem? A luz. E Deus criou em primeiro lugar a luz. Olha que coisa interessante, olha que coisa que nos atesta a sabedoria das Escrituras. A luz é uma grande constante. Através da luz nós medimos várias outras coisas, através da luz nós medimos o tempo, através da luz nós medimos a distância, através da luz nós medimos talvez a própria formação desse universo. E a Bíblia já fala que a primeira coisa que Deus criou foi justamente a luz. Então a Escritura ela tem conhecimentos guardados nela que são um tesouro, é um perfeito tesouro. Só que ela é perfeita em que sentido? Abre lá no Salmo 12. Salmo 12, versículo 6. Vamos ver em que sentido a Bíblia é perfeita. Salmo 12, versículo 6. Diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Quero dizer, esse texto aqui ele é muito importante para falar sobre a pureza das Escrituras. Aqui o salmista ele está usando uma linguagem figurada para dizer o seguinte: olha, não tem nada mais puro do que a palavra de Deus. Não tem nada mais perfeito do que a palavra do Senhor. Por quê? Por que não tem nada mais puro? Ele diz, as palavras do Senhor são puras. Até aí a declaração. Agora ele vai fazer uma comparação. Qual que é o nível de pureza da Bíblia? Qual que é o nível de perfeição das Escrituras? Aí ele diz, como prata refinada
em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Isso aqui tem uma coisa importante para nós sabermos da cultura dos judeus, dos hebreus. Ele está falando da prata, que está sendo separada dos outros metais. A prata não vem sozinha. A prata ela vem com outros metais, conforme ela é encontrada na natureza. E aqui diz que ela é colocada numa fornalha de barro. Até hoje, para a purificação da prata em pequena escala, ourivesaria, fábrica de joias não tão grandes, é exatamente a mesma coisa que se usa. Um cadinho, o nome é cadinho, de um potinho de barro, esquenta-se ele com maçarico, uma temperatura bem alta, mais de 2.000 graus. E aí o que diz aqui? Como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. É uma prata que passou pelo processo de purificação 7 vezes. E para o judeu esse número 7 é importante. Significa, olha, foi purificado no máximo que poderia ser purificado. O 7 é o número que diz respeito à criação, é o número da semana para os judeus. Então é uma obra perfeita, acabada, completa. E aqui quando o autor do Salmo diz que a palavra de Deus é pura e compara ela como uma prata aquecida nesse processo de purificação 7 vezes, é como se ele quisesse dizer, todas as escórias saíram. Todas as impurezas saíram. Não tem nenhuma falha nas Escrituras. Não tem nenhum erro nas Escrituras. Ela é absolutamente perfeita. Não ficou nada aqui de falha de Moisés. Nesse processo das Escrituras, não ficou nenhuma falha aqui de erros do apóstolo Paulo, de incoerências de Mateus, de falhas do apóstolo João. E por que eu estou dando ênfase nisso? Porque atualmente o que mais se procuram são erros na Bíblia. O que mais se procuram são falhas, são contradições. Ah não, o apóstolo Pedro fala uma coisa, o apóstolo Paulo fala outra, o apóstolo João fala outra. E eles não concordam com os livros dos profetas menores no Antigo Testamento. Não, a própria Bíblia está declarando que ela é absolutamente pura. Ela foi totalmente depurada, não tem nenhuma falha, nenhum resquício de falibilidade humana aqui. Vamos avançar. Agora o Salmo, não, antes do Salmo, João 17:17. João 17:17 diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verdade. O Senhor Jesus está fazendo essa oração em João 17:17, e ele fala para Deus, Deus, eu quero que o meu povo, eu quero que os meus discípulos, você deve lembrar que João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus está orando e ele está prestes a deixar a terra, prestes a deixar os discípulos. Ele vai morrer, vai ser crucificado, vai ressuscitar, 40 dias depois ele vai ascender aos céus. E o que vai acontecer aqui? Ele está confiando os discípulos dele, os 12 apóstolos e todos os demais discípulos. Ele está confiando esses homens nas mãos de Deus. E ele faz uma oração. Deus, eu quero que eles sejam puros como eu sou. Deus, eu quero que eles sejam completos, corretos como eu sou. Qual que é a ferramenta de purificação para os discípulos? Ele disse aqui, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia, além dela ser perfeita, olha que coisa maravilhosa, ela torna as pessoas que leem e obedecem ela cada vez mais perfeitas, cada vez mais puras, cada vez mais santas. O Senhor Jesus disse, santifica-os. Ele está querendo dizer, Pai, separa eles. Pai, guarda eles da corrupção. Pai, corta eles da comunhão com o mundo e das coisas dessa terra. E Pai, separa eles para o Senhor. Qual é a ferramenta que faz essa obra? Qual é a ferramenta que pode tornar um homem ou uma mulher puros? Qual é a ferramenta que pode santificar a nossa mente, que pode nos libertar do pecado? A palavra de Deus. Ela é a maneira que Deus usa para nos santificar. Salmo 119, versículo 9, você pode ir abrindo lá, ele diz assim, como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a sua lei. Como que nós podemos nos tornar puros? Perto da palavra de Deus que é pura. Perto da palavra de Deus que nos purifica. É como se a palavra de Deus ela tivesse um poder
Adstringente. Adstringência é a capacidade de juntar gordura. É mais ou menos assim, você retira a gordura, você dissolve a gordura. É a adstringência. A palavra de Deus, ela cola na gordura e ela dissolve a gordura do pecado. Ela tem um poder detergente, ela lava, ela tira aquilo que às vezes é tão difícil da gente conseguir tirar, ela tem essa propriedade. Além dela ser pura, ela purifica quem fica perto dela. Salmo 119 também, versículo 11, diz assim: guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Como nós podemos viver guardados do pecado? Como nós podemos viver santificados do mundo? Guardando a palavra de Deus. Só que esse guardar aqui ele é importante. Não é só guardar de decorar. Não é só guardar de conhecer doutrinas. Guardar aqui é como guardar um tesouro. É como proteger algo muito valioso. Mas não é algo que nós guardamos e nunca mais lembramos dele. É algo que nós polimos, que nós cuidamos, que nós usamos. E cada vez que nós usamos aquilo ali, praticamos o uso, a prática daquilo ali, vai nos tornando puros, vai nos impedindo de pecar contra ti, como diz o Salmo 119, 11. A perfeição da palavra de Deus, ela requer zelo e comprometida obediência. Gente, cristianismo só tem razão de ser se nós somos zelosos, dedicados com ele, e se nós obedecermos a palavra de Deus. Senão, não tem razão, não tem propósito, não tem motivo nenhum para nada disso. Não adianta nós sabermos tudo sobre Deus, tudo sobre a palavra. O Senhor Jesus quer saber em nós. Isso exerce algum efeito? Transforma nossas vidas? Muda nossos corações? Por isso que a palavra de Deus, ela é perfeita. E todos que ficam perto dessa palavra são aperfeiçoados também. Vamos avançar um pouco mais. Além da Bíblia ser perfeita, ela ensina, como diz aqui a nossa confissão, um tesouro de instrução celestial. Ela ensina realidades espirituais, eternas. Abre lá em 2 Pedro capítulo 1, no versículo 3. Então ela ensina realidades eternas, espirituais. Pode deixar aberto lá então, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que vos torneis, por elas, coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Esse texto aqui ele é difícil até de ler, ele é complexo de entender, não é tão fácil. O apóstolo Pedro aqui, ele apelou no jeito que ele escreveu, ficou complicado. Mas vamos tentar dividir isso aqui em partes para ficar mais fácil. O que Pedro está querendo dizer para nós aqui é que a Bíblia, ela é um tesouro que foi doado a nós. E que a Bíblia nos ensina coisas que nós nunca saberíamos por nós mesmos. Então nós recebemos uma doação de Deus. Deus doou algo para nós quando nos deu as Escrituras. E essa doação de Deus a nós é um tesouro espiritual. É um tesouro eterno. Gente, para falar, vamos pegar um exemplo interessante. Alguém que seja autoridade em pneu. O que você vai pensar? Pneu. Qual que é a marca do pneu? Vai pensar em Pirelli, Goodyear. Esse aqui os mais vendidos, os mais conhecidos.
sei lá, a autoridade em iogurte? Danone, todo mundo fala Danone, lembra de Danone na hora. Qual que é a autoridade em esponja de aço, em lã de aço? Bombril, a gente nem fala lã de aço, a gente fala Bombril direto. Lâmina de barbear, é o Gillette, a gente já fala isso na hora. A Bíblia e o apóstolo Pedro, eles querem trazer para a nossa mente o seguinte, olha, falou em coisas espirituais, falou em coisas celestiais, falou em coisas que estão além desse mundo, Bíblia, palavra de Deus. Verdade espiritual, Bíblia, não é Allan Kardec, não é o livro de Mormon, não é nenhuma outra coisa, Bíblia. A Bíblia nos ensina a realidade espiritual correta. A Bíblia nos mostra qual é o caminho correto de Deus. A Bíblia é a autoridade sobre isso. Ela ensina sobre verdades espirituais. E aí o apóstolo Pedro ele começa dizendo assim, olha, Deus usou um poder divino, pelo seu divino poder. Esse poder divino nos doou tudo que nós precisamos para sermos conduzidos no caminho da vida e da piedade. Eu estou lendo o texto e interpretando ele para nós. Conhecer essas coisas que nos foram doadas, nos dá um conhecimento completo. E esse conhecimento vem de onde? Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus nos chamou para a presença dele, mostrou para nós o que ele gosta, mostrou para nós do que ele se agrada, mostrou para nós a verdade dele. Para quê? Para que através dessas coisas que ele nos doou, nós possamos receber grandes e muito preciosas promessas. A Bíblia, então, ela contém realidades prometidas para a gente no mundo espiritual. Para que através dessas promessas, nós nos tornemos coparticipantes, pessoas que participam juntamente com alguém. Nós nos tornemos participantes da natureza divina. Deus nos deu as Escrituras, através do poder dele, para que ele, pelas Escrituras, nos torne semelhante a ele. Aquilo que o pecado roubou de nós da queda, aquilo que o pecado manchou as nossas vidas e manchou a imagem e semelhança de Deus em nós na queda, a Escritura limpa, a Escritura purifica, a Escritura transforma. E ela nos leva de volta a sermos participantes da natureza divina. A natureza divina é transferida para nós. Os valores do Senhor Jesus vêm para nós. A pureza dele, a justiça dele, a virtude dele, a fé dele, a graça dele, os méritos do Senhor Jesus, através da palavra, são transferidos a nós. E o que isso faz com a nossa vida? Olha o final do versículo 4. Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Você quer ser santo? Quer vencer o pecado? Quer vencer o mundo? A Bíblia, ela tem as realidades espirituais necessárias para nos aproximar de Deus e nos afastar do mundo. Para nos aproximar do caráter de Deus e nos afastar do velho homem. Para nos aproximar da presença de Deus, para nos abençoar, para nos guardar, para nos proteger e nos livrar do engano. É isso que o apóstolo Pedro está falando aqui, de maneira profunda, difícil pelo jeito que ele escreveu, mas que explicando assim, fica fácil. E nós entendemos, puxa, Deus nos deu o melhor que ele tinha, para nos conduzir espiritualmente. Agora, vamos abrir essa confissão aqui, a pretinha, a confissão de 1689, capítulo 1, falando da Escritura, no artigo 4, ela diz assim, confissão de 1689. A autoridade das Sagradas Escrituras, razão pela qual devem ser cridas, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é a própria verdade, o seu autor, e portanto deve ser recebida, porque é a palavra de Deus. O que a nossa confissão aqui batista está explicando para nós? Ela está nos mostrando que nós não precisamos de autoridade eclesiástica para dar validade para a Bíblia. Irmãos, por que está escrito isso aqui? Por que isso é importante? Na época que a nossa confissão foi escrita, lá em 1689, logo depois da Reforma Protestante, junto com os puritanos lá da Inglaterra,
a Igreja Católica Apostólica Romana, ela ainda dominava o mundo. Até a Reforma Protestante, até Lutero e a obra que ele fez de reforma, a Igreja Católica ela decidia quem comprava e quem vendia, que liberdade que tinha em tal país. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela submetia, ela subjugava nações inteiras. Um dos reis da Inglaterra, ele ousou falar mal do Papa, isso antes da reforma de Lutero. Ele ousou falar mal do Papa. O Papa, nessa época, ele estava passando um tempo num palácio dele lá na Suíça. O Papa disse que iria invadir a Inglaterra, que iria declarar todos os súditos da Inglaterra como hereges, que aquele rei ele estaria condenado como um herege também, a Inglaterra ia perder o status de nação cristã, o rei seria morto. Os nobres da Inglaterra matariam o rei, porque se o Papa declarasse isso da nação, todo mundo que nascesse naquela nação não poderia ser batizado, casamentos não poderiam ser feitos, nada poderia ser feito, tal era o poder da igreja. Esse rei, junto com a esposa dele, descalços, subiram até o palácio que o Papa estava, nos Alpes suíços, para implorar perdão. Olha o poder que a Igreja Católica tinha. Olha a força que essa igreja tinha. Depois, esse rei muito inteligente juntou um exército maior, lutou contra o Papa e matou ele. Mas aí é outra história. E aí é outra conversa. Mas até então, olha o poder que eles tinham. Olha a força que eles tinham. Era muito grande. A nossa confissão de fé, como estava saindo daquela situação toda de dominação, opressão católica e papal, falou, não, alto lá. A autoridade da Bíblia, a perfeição da Bíblia, a espiritualidade da Bíblia, ela não depende do testemunho de um papa. Ela não depende do testemunho de homens. Não, a Bíblia, ela se sustenta sozinha. A Bíblia depende somente de Deus. Ela é a própria verdade. Deus é o seu autor. É isso que a nossa confissão está nos ensinando. E a gente sempre deve se lembrar disso. A gente sempre deve se lembrar que a Bíblia, ela é de autoria divina. Os homens podem tentar fazer o que quiser com ela, não vão prevalecer. Uma outra história para ilustrar esse ponto aqui, quando aconteceu o iluminismo, ali no século XVIII, na França, na Inglaterra também, Voltaire, um dos grandes filósofos do iluminismo. O iluminismo foi uma reação contra a autoridade de Deus, a autoridade da palavra de Deus, a inspiração das Escrituras. O iluminismo não foi um movimento simplesinho, que ele trouxe ciência para o mundo. Não tem nada disso. O iluminismo foi uma sublevação, foi uma revolta contra a verdade de que Deus é soberano e controla o mundo. E aí você pega lá Rousseau, Diderot, Robespierre e também Voltaire, todos homens que odiavam a Escritura. E a história nos conta que Voltaire disse, olha, depois dessas verdades, eles chamavam o que eles estavam fazendo de verdades, o mundo estava sendo iluminado. Depois dessas verdades que nós estamos propagando aqui na Europa e através do mundo todo, eu não dou nem 100 anos e toda a Bíblia vai ter ficado no esquecimento. E toda a Bíblia vai se tornar nada mais do que história. Voltaire falou isso, declarou isso. Por ironia, e claro que a gente sabe pela doutrina da providência de Deus, mentira. Porque 100 anos depois, a casa que ele morou foi transformada numa imprensa. E imprimiu o quê? Bíblia. A casa que o homem falou, aonde ele disse que o cristianismo seria morto e que a Bíblia seria esquecida, se transformou numa imprensa bíblica lá na França. A palavra de Deus é defendida pelo próprio Deus. Vamos avançar um pouquinho mais. Vai no artigo 5 da Confissão de 1689. Olha o que ele diz. Nós podemos ser movidos e compelidos pelo testemunho da Igreja de Deus a um alto e reverente apreço pelas Sagradas Escrituras. Segura aí. A igreja pode nos ajudar, uma boa igreja local, bíblica, verdadeira, ela pode nos ajudar a valorizar mais a Bíblia? Pode. Em igrejas que a pregação da Bíblia é o centro, em igrejas que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder,
não é pela reunião de libertação da sexta-feira do seu poder, não é pelo louvor do seu poder, não é pelo coral do seu poder, não é pelo clube de homens do seu poder, não é pela reunião de mulheres do seu poder. Numa igreja que a palavra de Deus recebe proeminência, as pessoas vão valorizar muito mais a Escritura. As pessoas vão honrar muito mais, saber o que a Bíblia diz e viver de acordo com a Bíblia diz. Então a igreja tem sim o seu papel, ela é a coluna e firmeza da verdade. Ela ajuda sim, ela mostra para o mundo essa verdade. É através da igreja que Deus resolveu estabelecer o evangelho e o reino dele na terra. Então a igreja tem uma alta função. Vamos continuar. A sublimidade do assunto, a eficácia da sua doutrina, está falando da Bíblia, né? A majestade do estilo, a concordância de todas as partes, o escopo do seu todo, escopo é objetivo, que é dar toda a glória a Deus. A plena revelação que faz do único caminho da salvação do homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e sua completa perfeição, são argumentos pelos quais, abundantemente, se evidencia ser a palavra de Deus. Ainda assim, não obstante, a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e autoridade divina, então ela ensina coisas eternas e espirituais. De onde que vem isso? A nossa confissão diz, provém da operação interna do Espírito Santo, testemunhando por meio da e com a palavra de Deus em nossos corações. Em última análise, se esse livro é tão perfeito, se esse livro é tão divino, se esse livro é tão espiritual e ele ensina coisas tão eternas, por que todos os homens não obedecem a ele? Por que todas as nações não obedecem? Por que ao invés da Organização Mundial das Nações Unidas fazer campanhas e campanhas por tantas coisas nesse mundo e querer promover a paz, por que ela não promove as Escrituras? Por que ela não promove a palavra de Deus, que é o único meio de dar paz para as pessoas verdadeiramente? Porque para entender a Escritura como divina, para entender a Escritura como verdade de Deus, precisamos da operação interna do Espírito Santo. Nós temos duas vozes que falam conosco sobre as Escrituras. Uma dessas vozes é a minha, é a de qualquer pregador que prega a palavra de Deus, é de alguém que ensina para você alguma verdade bíblica. Essa é a voz externa. Deus usa essa voz externa, pregação do Evangelho, estudo bíblico, ensino, vídeos, seja lá qual forma for. Mas, gente, só vai mudar alguma coisa, só vai tocar lá no fundo, só vai mudar a maneira como a gente compra, dorme, veste, vive, planeja, casa, só vai mudar todas essas partes se o Espírito Santo operar internamente em nós. Por isso que não são todas as pessoas que obedecem às leis de Deus. Por isso que não é todo mundo que se curva diante de Deus. Não é só porque não é todo mundo que não conhece a Bíblia. Muitas pessoas conhecem a Bíblia e rejeitam as Escrituras. A gente estudou isso nas aulas passadas sobre a revelação geral, falando de Romanos 1, falando de Salmo 19. Nós sabemos da existência de Deus, porém, muitas pessoas rejeitam esse senhorio. Por quê? Porque o Espírito Santo não operou internamente neles. Não tocou internamente os seus corações e plum, a palavra de Deus foi aberta para eles. Querido, se tem pessoas salvas aqui no nosso meio, e eu acredito que tem pessoas salvas. Talvez antes de você ser salvo, você lia a Bíblia. Você lia a Bíblia, você via, talvez você foi criado na igreja, talvez você foi criado por um pai ou uma mãe que era cristão, talvez você foi ensinado e lia. Você lia as Escrituras, você lia e lia, e era só aquilo ali. Aí talvez, naquele dia, quando Deus te salvou, quando Deus trocou a morte pela vida no seu coração, quando Deus tirou as escamas dos seus olhos, você leu a Bíblia e você falou, meu Deus, isso está aqui. A Bíblia tomou um outro colorido. A Bíblia tomou uma outra forma. Ela passou a falar com você. Não era só um texto, não era só uma passagem, era a sua Bíblia. Era a verdade do seu Deus sendo revelada para você. Quando a gente é salvo, isso acontece. Quando a gente é salvo, a gente lê o Salmo 23 e o coração bate mais forte. Quando a gente é salvo,
e a gente está passando por alguma dificuldade, você lê o Salmo 91 e você fala, eu estou debaixo das asas desse Deus, eu estou guardado por esse Deus. Quando você é salvo e você passa por contradições, por inimigos, por dificuldades, você pode falar, mal algum chegará à minha casa, mal algum chegará à minha tenda. Aquilo ali passa a ser seu, é seu tesouro, é sua verdade, é a sua realidade pessoal, aquilo ali te transforma. Quem é o agente responsável disso tudo? O Espírito Santo. Ele é o iluminador. Ele pega essas letras, ele pega essas frases que estão aqui escritas no papel, ele pega a letra da lei e ele vivifica essas coisas. Ele impregna essas coisas na nossa mente, ele impregna essas coisas no nosso coração e a nossa vida é transformada por isso. Esse é o poder da palavra de Deus. Esse é o poder e a operação interna do Espírito Santo. E é isso que Deus pretende fazer conosco. Vamos avançar um pouco mais. 2 frases aqui do Charles Spurgeon, falando do porquê nós não precisamos da autoridade humana sobre as Escrituras, da autoridade do homem. Olha, acredita nessa Bíblia, porque na Igreja Aliança do Calvário eles pregam ela. Olha, acredita na Bíblia, porque o defesa do Evangelho acredita. Acredita porque o pastor Paulo Júnior acredita. Acredita porque o fulano de tal, o ciclano de tal acredita. Para com isso. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos da autoridade de homens. E ainda que sejam homens de Deus. Porque esses homens de Deus têm a autoridade da palavra. É por isso que eles têm autoridade. E não o contrário. Aí, olha o que Charles Spurgeon diz sobre isso. O que é a verdade? As Santas Escrituras são a única resposta para essa pergunta. Note, elas não são apenas a única verdade, mas são a verdade em si mesma. Nós não devemos dizer que elas contêm a verdade, mas que elas são toda a verdade. A tua palavra é a verdade. Não existe nada falso sobre a lei ou parte das Escrituras. Aqueles que são obedientes às Escrituras irão entender que estão andando de forma consistente com fatos, enquanto que aqueles que agem de forma contrária às Escrituras estão andando de forma vã. Foi justamente na época de Charles Spurgeon que o iluminismo estava tomando sua grande força, lá na Europa, e moldando toda a mentalidade das pessoas. Claro, começou lá nos 1700 e pouco, e foi avançando até o século XIX. Mas ele falou assim, não, peraí, a Escritura é toda a verdade. Agora, veja que frase interessante de Spurgeon também. Ele diz assim, sobre defender a Bíblia. Defender a Bíblia? Você defenderia um leão? Solte o leão, deixe-o ir. Simplesmente, dê liberdade à Bíblia. Ela defenderá a si mesma. Charles Spurgeon era muito inteligente com essas sacadas dele. E ele falava assim, gente, nós precisamos criar uma sociedade protetora dos leões sem teto. Claro que não. Abra a jaula, solta o leão. Ele arruma comida para ele, ele mata os inimigos dele, ele acaba com tudo. Não tem nenhum problema com relação ao leão. Abre a jaula, solta o leão. Ele defende ele mesmo. A Bíblia é a mesma coisa. Simplesmente dê liberdade para a Bíblia. Dê espaço nos cultos para que nós tenhamos 50 minutos, 1 hora de pregação, menos louvor, menos papagaiada e mais pregação da palavra de Deus. E você vai ver que as igrejas vão se tornar fortes. Você vai ver que os crentes vão se tornar fortes. Você vai ver que as pessoas vão ser santificadas. Você vai ver que verdade e justiça vai ser anunciado. Dá liberdade para a Bíblia. Ela vai defender a si mesma. E ela vai transformar, conquistar os corações. Último ponto nosso. A Escritura, ela ensina, e ela é a única que ensina, o verdadeiro caminho da salvação. Isso você não vai encontrar em nenhum outro lugar. A salvação não é algo que nós podemos encontrar em nenhuma outra coisa escrito em nada desse mundo. Vem apenas das Escrituras. Vamos ver o apóstolo Pedro nos guiar nisso de novo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Irmão, só para ficar claro, todos esses versículos que a gente está usando aqui, são aqueles, depois se você olhar, você vai perceber. Aqui, das referências bíblicas da nossa confissão de fé de New Hampshire. Todos eles são esses daqui que a gente está estudando.
nós não estamos estudando às vezes na mesma sequência, mas todos eles estão exatamente aqui no estudo que a gente está fazendo. Então nós estamos sendo instruídos exatamente como está aqui e como está na confissão de 1689. 1 Pedro 1,10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Versículo 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Gente, quando chegar no céu, tem que conversar com o apóstolo Pedro. Ele escreveu umas coisas difíceis demais. Ele escreveu umas coisas bem complicadas. Olha, Paulo está bem mais facinho que ele. Pedro aqui, ele deu uma complicada danada no negócio. E todo mundo fala, Pedro era burro, era pescador. Nossa, eu queria tanto ser burro igual ele. E fiel, igual ele foi. Mas as cartas de Pedro são um tesouro. As cartas de Pedro elas destilam conhecimento profundíssimo. É que Paulo roubou a cena, né? Ele vai lá e escreve 13 no Novo Testamento. Mas Pedro roubou também. Paulo tinha um punhado de pedra na mão, 13. Pedro pegou só 2, mas pesada. Aí o trem ficou denso aqui. E aí o que acontece? Pedro está falando aqui a respeito da salvação no capítulo 1. E Pedro, ele diz assim, olha, foi a respeito desta salvação. Por que ele está fazendo isso? Lembrar que a carta de 1 Pedro foi escrita para os irmãos, para aqueles tementes a Deus que estavam na diáspora. Diáspora é uma palavra grega que significa dispersão. Eles tinham sido dispersos pelo mundo. Eles estavam dispersos pelo mundo. Pedro não escreveu para judeus que estavam em Jerusalém. Ele escreveu, e até ele fala isso em 1 Pedro, para outros irmãos judeus cristãos que estavam na Bitínia, Ponto, Ásia, e ele vai dando várias informações ali. Pedro está tratando nessa carta, no versículo 10, a respeito da salvação do Evangelho. E aí ele fala aqui o seguinte, olha, essa salvação que se manifestou agora, meus irmãos judeus, não é novidade não. Não surgiu hoje, não. Isso aqui, na verdade, já é um plano e um processo de salvação que Deus está operando desde a antiguidade. Olha, isso aqui começou com Abraão, isso aqui começou com Noé, isso aqui começou lá atrás. É isso que Pedro está querendo mostrar para nós aqui. Que a Bíblia, ela trata perfeitamente da salvação. Mas Pedro está falando da Bíblia aqui, você vai ver que está. Olha só que interessante, vamos para o versículo 10 de novo. Foi a respeito desta salvação. Qual salvação? Salvação do Evangelho. Que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Vamos parar aí. A respeito da salvação do Evangelho, os profetas, eles indagaram, fizeram perguntas, questionaram, inquiriram. Isso aqui está falando de revelação, de oração, de buscar a Deus. E essas pessoas, esses profetas, eles anunciaram palavra de Deus para nós, eles profetizaram a respeito da graça desde o Antigo Testamento. Então Pedro está falando da palavra aqui, e está falando que os profetas, eles entendiam pela palavra de Deus como deveria ser o caminho da salvação. Tudo isso aqui está falando da Bíblia, Antigo Testamento. Versículo 11. O que esses profetas fizeram mais? Investigando atentamente qual a ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho. Vamos só até aqui. O que Pedro está falando? Olha, os profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, os 12 menores lá, Ageu, Sofonias, Abacuque, eles escreveram muitas coisas. E para provar que o que eles escreveram era a palavra de Deus, eles mesmos estudavam o que eles escreveram, Alexandre. Eles mesmos pegavam de volta lá e falavam assim, puxa, tá bom, e Deus, e como é que faz com isso aqui? E como é que é o entendimento disso aqui? Ah, pastor, não tem base bíblica para você falar isso. Claro que tem. Daniel, ele foi um profeta, não foi? Daniel estudava as palavras de quem?
70 anos que profetizou o profeta? Não ouvi. Jeremias. Daniel estudava as palavras de Jeremias. Os profetas estudavam as próprias palavras que eles estavam produzindo. E eles entendiam, eles compreendiam por aquilo ali. Pedro, ele não está fazendo nada de difícil aqui. Ele simplesmente está ensinando assim, olha, eles receberam revelação de Deus a respeito da salvação. Só que muito do que eles escreveram, eles não tinham compreensão completa. Então eles passaram a investigar atentamente, através do Espírito de Deus que estava neles, e perguntando, Senhor, quando que isso vai se cumprir? Quando que isso vai dar certo? Quando que vai se cumprir essa palavra? Então esses homens aqui eram homens que estudavam a própria pregação deles. E aí, olha só que interessante. Ao dar de antemão, versículo 11 ainda. Ao dar de antemão, Deus estava profetizando antecipadamente. A profecia veio antes do cumprimento. Testemunho. Testemunho do quê? O que os profetas testemunharam? Eles testemunharam os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que os seguiriam. Pedro está falando aqui, olha, os profetas entenderam que haveria salvação através de um Messias, que esse Messias deveria sofrer, que esse Messias seria injustiçado. Isaías 53 fala disso. Davi, que é chamado de profeta, lá no Salmo 22, faz a mesma coisa. Tudo isso aqui vai ficando claro pela revelação de Deus. E aí o que acontece? O que são esses sofrimentos referentes a Cristo? O que são essas glórias que se seguiriam? A doutrina do Evangelho, expiação, redenção, ressurreição, glorificação de Cristo. Vamos para o versículo 12 agora. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros. Olha, o tempo que Cristo viria, não viria na época de Isaías, não viria na época de Daniel, viria, como diz Gálatas capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos. E aí Pedro fala, não para si mesmos, mas para vós outros, para quem Pedro estava escrevendo naquela época. Eles ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Pedro está falando assim, tudo que Moisés falou, que Jeremias falou, que Isaías falou, os apóstolos confirmaram e anunciaram como palavra de Deus a vocês, para que vocês possam ser salvos através disso. Pedro está falando, todo o sistema de salvação provém das Escrituras. Não provém de nenhum outro local. Não provém de nada mais. E aí termina. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Aí Pedro, ele pega as duas pedras pesadas dele, das cartas dele, e fala assim, olha, o Evangelho, a verdade do Novo Testamento, é algo tão profundo, é algo tão glorioso, que um Deus que ao mesmo tempo é Deus e homem, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, que os próprios anjos desejam entender. Deus, como o Senhor fez isso? Deus, que obra gloriosa o Senhor fez. É isso que Pedro está falando nesse texto. O caminho da salvação só pode vir através das Escrituras. Atos capítulo 11, versículo 13. Abre lá. Atos 11, 13. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera, envia a Jope, e manda chamar a Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Isso aqui é o apóstolo Pedro de novo, indo pregar para o centurião Cornélio, lá em Atos capítulo 10. Em Atos capítulo 11, Pedro está dando o relatório dessa viagem missionária que ele fez para Jope, uma cidade. Que ele estava em Jope e foi para a cidade de Cornélio, Cafarnaum. Aí o que aconteceu aqui no versículo 11, no capítulo 11, no versículo 14? Aqui está dizendo para nós, olha, o que Pedro foi fazer na casa do centurião Cornélio? Por que Pedro foi lá pregar? O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Como nós vamos ser salvos? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia é a única que ensina o caminho da salvação. Nós só podemos ser salvos por essas palavras. Só podemos ser salvos
pelas Escrituras. Só podemos ser salvos pela verdade de Deus. Não há nenhuma outra possibilidade de salvação à parte da revelação de Deus nas Escrituras. Irmãos, isso aqui para a gente pode parecer algo muito claro. Mas aí fora, no meio de muitas igrejas que se chamam evangélicas, esse conhecimento aqui se perdeu completamente. Completamente. Há uns 6 anos atrás, eu era recém-casado, o pastor Paulo foi convidado para pregar numa igreja. Ele não pôde ir, ele me mandou. Aí, às vezes, quando ele não pode ir, ele me manda. Aí dá tudo errado, né? Porque eles estão esperando o Pelé, né? Para chegar lá, para jogar bola, e eles mandam o birubiru. Mas nós vai, né? Dá certo. Nós vai tentando lá, né? Nós vai dando canelada. E aí convidaram ele para pregar nessa igreja. E era para pregar num negócio de missões. Ele falou, não vai dar para mim, Danilo, vai você. Beleza. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, uma igreja batista, eu falei, igreja batista, beleza, vamos pregar a palavra, missões. Eles iam enviar pessoas para o Egito, eles iam enviar uma equipe missionária para a África, para 2 lugares da África, eu não lembro exatamente agora em que 2 lugares que era, e para o Egito também, mais lá no norte da África. E aí eles foram apresentar todo o programa deles de missão, antes de eu pregar. E eu comecei a olhar aquilo lá, eu falei, gente, mas está tudo errado. Porque você pega aqui o apóstolo Pedro, tão simplesinho, ele foi fazer missão. Ele foi para Jope, chamaram ele foi e disse palavras mediante as quais será salvo. O projeto missionário dessa igreja era um palhaço. E eu não estou brincando não, gente, era um palhaço. Tinha o nome lá do palhaço. Esse palhaço apareceu lá no púlpito da igreja. Ele iria levar várias descontrações para as crianças pobres da África. Eles já tinham feito esse projeto missionário antes, já tinham ido alguns anos antes, tinha foto deles lá, e gente, você precisa de ver que maravilha que era. Tinha o palhaço, tinha aula, as crianças brincavam, cantavam, e eu fiquei olhando aquilo tudo, mas gente, não pregou o evangelho, o palhaço não pregou, ninguém fez nada. E levaram um punhado de chinelo, levaram um punhado de sandália e roupa e tudo, e eu comecei a olhar aquilo lá tudo, eu falei, nossa, acho que vai baixar em mim o espírito do pastor Paulo Júnior. Acho que eu vou estragar a festa deles. E foi desse jeito, porque eu comecei a olhar aquilo e falei, olha gente, na Escritura fala que as pessoas só podem ser salvas pela palavra de Deus. É muito legal fazer recreação com crianças, eu acho que é válido isso sim. Não tem problema, jogar futebol, ensinar a jogar dama, xadrez, mas assim, não adianta vocês darem abrigo, agasalho, comida para essas crianças, e mandarem essas pessoas todas de barriga cheia e quentinhas para o inferno, porque elas não vão ser salvas, se elas não ouvirem a palavra de Deus. O Miguel estava esse dia na pregação, foi ele e a Selma esse dia ainda, e aí, meu sogro, gente, ele é ímpio, ele saiu de lá e falou assim, nossa, Danilo, eu acho que você estragou a festa deles, eles estavam tão alegres com os palhaços, com tudo lá, e eu acho que você estragou esse negócio todo, mas é verdade, gente. A salvação só pode vir mediante essas palavras. Quer ver isso verdadeiramente na Escritura? João 5, 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha aqui, gente, Jesus, o verbo de Deus, dizendo, examina, perscruta, analisa, inquire, investiga, vai profundamente nas Escrituras, porque são elas que de mim testificam. O Senhor Jesus estava dizendo assim, olha, fariseus, saduceus, escribas de Jerusalém, vocês julgam ter a vida eterna, mas vocês nunca viram o Pai, vocês nunca ouviram a voz dEle, vocês nunca viram a sua forma, vocês não acreditam em mim. Examina as Escrituras, e vocês vão ver que tudo que eu estou falando e fazendo é verdade para vocês. Jesus, ele estava apontando para a palavra. O Espírito Santo de Deus aponta para a palavra. Não há nada que o Pai, o Filho e o Espírito Santo façam para tirar crédito da palavra.
Agora a gente vê aí um punhado de profecia nos dias atuais, um punhado de gente revelando um punhado de coisa. Ah não, eu não preciso das escrituras, eu tenho a palavra, eu vou buscar a palavra. Busque então, lê os 66 livros da Bíblia. Ah não, mas me deram uma palavra, querido, se não for a palavra de Deus, não interessa o que qualquer profeta atualmente possa dizer, não é a palavra de Deus. Nós somos obrigados a obedecer e nós somos salvos somente por essa palavra, com P maiúsculo, que são as Escrituras. Romanos 1,16, olha o apóstolo Paulo falando sobre isso. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, o Evangelho, a palavra. A revelação das Escrituras, ela é a única que traz salvação. Último versículo, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Como é que nós cremos? Através da palavra. Como crerão, se não há quem cante? Como crerão, se não há quem expulse demônios? Como crerão, se não há quem profetize? Rode, salte, dê pirueta. Como crerão se não há quem pregue? Pregue. Nós só vamos crer se pregar a palavra. Nós só vamos crer se pregar a verdade. A Bíblia, ela é a única que pode nos ensinar o caminho da salvação. O próprio Senhor Jesus disse, quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Está claro aqui, gente. O que separa homens e mulheres da eternidade é um conhecimento salvador da palavra de Deus. É isso que nós precisamos fazer. E eu quero encerrar dando um testemunho do Paul Washer. Muito interessante. Há alguns anos atrás, muitos anos atrás, na verdade, quando ele estava no Peru ainda, um jovem ligou para ele lá no Peru. Ligou para ele, ele tinha já a Sociedade Missionária Heart Cry, ele já fazia missões lá, e ligou para ele e falou, Pastor Paul, eu quero ir para o Peru, e eu quero dar a minha vida pelo Peru. Eu quero dar a minha vida pelo Peru, eu quero dar a minha vida pelo avanço do reino de Deus no Peru, eu quero agir. E todo empolgado esse jovem dos Estados Unidos ligando para o Peru. Aí o Paul Washer ouviu, puxa, que bom, meu jovem, que bom saber disso. Conta para mim, como é que está a sua leitura da Bíblia? Você já leu toda a Bíblia? Aí ele falou que do outro lado, o rapaz engasgou. Assim, olha, eu tenho algumas dificuldades para ler toda a Bíblia, eu não li toda ela ainda não, eu não a conheço tão bem, eu não sei tanto dela, mas Paul, eu quero ir para aí, eu vou comprar minha passagem, eu vou para aí, eu vou dar minha vida pelo Peru. Ele falou, tá, você quer vir para cá, e como que é a sua oração intercessória? Você intercede por pessoas? Pela salvação de pessoas, pelo avanço do reino de Deus? Como é que é a sua oração de intercessão? Oração? Sabe, eu não sou muito bom nessa parte da oração, eu não tenho muita capacidade para orar, intercessão também é uma coisa difícil para mim, é custoso, é demorado, às vezes eu não oro nem para mim, eu vou ter que orar pelas pessoas, é difícil. Tá. Qual que é o seu nome mesmo? Aí ele falou lá, fulano, como é que é seu conhecimento doutrinário? Como que é seu conhecimento de teologia sistemática? Como que é seu conhecimento de história da igreja? Me fala um pouco disso. Teologia sistemática, história da igreja. Poxa, você não entendeu, eu quero dar a minha vida pelo Peru. Eu quero ir para aí para sangrar, eu quero ir para aí para dar tudo que eu tenho pelo Peru. Aí ele falou assim, jovem, o Peru não precisa da sua vida. A missão não precisa da sua vida. O Peru precisa de homens que conheçam a palavra de Deus, que estejam de joelhos diante desse Deus, que saibam sistemática e historicamente a doutrina de Deus e que então sejam capazes de pregar Deus para o Peru. O Peru não precisa da sua boa vontade, nem da sua disposição. O Peru precisa de homens de Deus. Essa pregação que ele contou esse testemunho é recente, é de 3 meses atrás. Aí ele desligou o telefone no ouvido do rapaz. Falou, não, esse aqui não, de jeito nenhum. Querido, se você quer candidatar para algo na vida com Deus, para o povo de Deus, para ajudar a igreja, para ajudar a sua própria família, para ajudar talvez a sua própria esposa, que está morrendo do seu lado,
e que está definhando física, emocional, espiritualmente, você precisa conhecer a palavra de Deus. Ajudar seus filhos, que fazem uma determinada idade e escafede da igreja, vão embora da igreja. Por quê? Eu criei os meninos na igreja, mas você não criou a igreja dentro dos meninos. Você não criou o templo de oração dentro do coração dos meninos. Isso aqui não é só para missionário não, gente. Isso aqui é só uma partezinha para terminar a mensagem, para terminar a aula. Não é assim não, não. É colocar Deus dentro do seu coração. Do seu coração passar Ele para sua esposa, passar para os seus filhos. E depois você poder ajudar outras pessoas. Tem gente querendo ganhar o mundo inteiro e está perdendo a própria alma. Tem gente querendo ganhar a igreja onde congrega. Tem gente querendo ganhar os vizinhos lá. Mas, gente, os vizinhos não vão ser ganhos nunca. Aquela barulheira, aquela gritaria que eles ouvem na sua casa, eles preferem no centro espírita. É mais tranquilo, é mais ordeiro. Eles preferem numa missinha mais sossegada. Eles sabem que o padre faz coisa errada, mas pelo menos tem mais ordem. Os crentes as barbarizam. Primeiro em nós, gente. Primeiro na nossa vida. Deixa essa salvação que vem das Escrituras operar em nós. Deixa nós sermos peritos na oração, peritos na leitura das Escrituras, peritos na doutrina. Aí a gente vai poder dar alguma outra coisa para as pessoas. Semana que vem, nós vamos entrar na aula 15 e nós vamos estudar a doutrina da inerrância. A Bíblia pode errar? A Bíblia contém contradições? O Antigo Testamento fala uma coisa e o Novo Testamento fala outra? Vixe, mas como é que é esse negócio? No Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei e no Novo Testamento elas são salvas pela graça. Será? Será que no Antigo Testamento as pessoas foram salvas pela lei? Será que alguém cumpriu tudo que o Antigo Testamento falava? E será que o Novo Testamento também não tem lei? Nós vamos ver umas coisas fantásticas na aula que vem sobre a doutrina da inerrância da Bíblia. Ela não erra, ela não tem paradoxos, ela não tem contradições, ainda que ela possa ter um negócio que chama antinomias. Duas leis que são verdadeiras, mas que aparentemente uma contraria a outra. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. É uma lei sobre a salvação. Tem que crer e ser salvo. Tem que crer e ser batizado para ser salvo. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Eleição, chamado eficaz. Ixi, pastor, como é que faz? Mas está falando aqui que é Deus que traz, que é a eleição. E está falando aqui que a gente tem que crer, arrepender para ser salvo. Como é que explica isso tudo? A Bíblia tem erros. Nós vamos ver tudo isso na aula que vem. Queridos, estamos encerrados então, até a noite, 7 horas, permitindo Deus. Tenha um bom domingo.